Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim, é um privilégio e grande bênção estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Em Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 em diante, nos diz: E vi à mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que apregoava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem ainda lê-lo. E eu chorava muito, porque não tinha sido achado ninguém digno de abrir o livro, nem de lê-lo, e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, que estava em pé, um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando houve tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste imolado e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda linhagem e língua e povo e nação. E nos fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Um clamor celestial. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nessa passagem, vimos o que estará acontecendo no céu dentro de pouco tempo. O que está sentado no trono tem no trono do Pai, tem em sua mão direita o livrinho selado com 7 selos, o qual é o livro da vida do Cordeiro, no qual estão escritos os nomes de todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o livro mais importante do céu e da terra. Esse é o título de propriedade da vida eterna. Esse é o título de propriedade de toda a criação. É o título de propriedade que foi dado a Adão, mas quando Adão e Eva pecaram, esse título de propriedade Deus o tomou novamente e por isso aparece na destra de Deus. Esse título de propriedade para o tempo final, no último dia, será tomado por Cristo.
quando saia do trono de intercessão, onde ele tem estado por 2000 anos, mas o que falta de estar neste lugar santíssimo, intercedendo com o seu próprio sangue por todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. Quando se complete o número da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que será quando tenha entrado até o último escolhido, que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Jesus Cristo terá terminado a sua obra de intercessão como sumo sacerdote no céu, no templo de Deus, lá no lugar santíssimo. Então, sairá do trono de intercessão e se converterá em leão da tribo de Judá. Por essa razão, quando houve um ancião ali que esteve perto de João, o qual estava ouvindo um anjo forte que apregoava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O ancião estava perto de João e João chorava muito, porque não se achou a ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para tomar esse livro e abri-lo. Tinha que ser um homem que descesse à terra sem pecado e que fosse parente redentor do ser humano. Ali estavam os profetas, mas todos tinham vindo através da união de um homem e de uma mulher. E ali estava alguém que não veio através de um homem e de uma mulher, Adão, mas tinha pecado. Portanto, ele não podia ser esse parente redentor que tomasse desse livro. Ele teve e perdeu. E onde estava Cristo? Estava no trono de intercessão, intercedendo pelos últimos que o receberiam como único e suficiente Salvador. E chega um momento em que o ancião vê que termina a obra de intercessão e vê Cristo saindo do trono de intercessão, como saía o sumo sacerdote no dia 10 do mês 7º do lugar santíssimo, depois de fazer a obra de intercessão com o sangue de expiação do bode, de acordo Levítico capítulo 16, versículo 1 em diante, e capítulo 23, versículos 26 ao 29. Quando o sumo sacerdote saía, veja, já também ter mudado o seu trabalho. O povo saía, colocava as mãos sobre o bode, outro bode, confessava o pecado do povo e levava ele longe, ele, já na tarde. Lembrem que é muito importante que a tarde era que terminava os trabalhos no templo, porque é no tempo da tarde que Cristo terminará os seus trabalhos de sumo sacerdote no céu, no templo celestial. Conforme ao programa divino, estamos no tempo da tarde, que corresponde ao Ocidente, ao continente americano, porque o sol se põe na tarde e se põe no oeste, que é o território onde termina o sol o seu percurso. E agora,
Cristo, no tempo da tarde, sairá do trono de intercessão. Quando entre para fazer parte da sua igreja, o último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, ou seja, nesse livro selado com 7 selos. E então, já vai ser o leão da tribo de Judá. Já não vai ser o Cordeiro de Deus, mas João ouve o ancião que diz: não chores. É que se não saísse ou não aparecesse um homem que reclamasse, que tomasse esse livro, abrisse e fizesse a obra de reclamação, reclamasse tudo criado, a criação, incluindo o ser humano, tudo estaria perdido. Porque quando chegue o ciclo divino para levar algo do programa divino, não pode ser de outro tempo, tem que ser no tempo estabelecido por Deus. E agora, João chorava muito porque se não aparecesse um parente redentor, tudo estava perdido, ou seja, que tudo regressaria, tudo voltaria ao nada, tudo iria desaparecer, a criação completa deixaria de existir. Por isso, é tão importante esse momento que está se aproximando no céu para se fazer uma realidade. Todas as coisas que acontecem no céu, no templo celestial de Deus, se reflete logo no templo celestial do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. E agora, o ancião conhecia o programa divino. João não conhecia o que iria acontecer. E o ancião disse a João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E quando João olha, quando o ancião fala: eis aqui o leão da tribo de Judá, quando João olha, vê Cristo, vê o Cordeiro de Deus, do qual João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ancião apresenta como leão da tribo de Judá. João vê todo ensanguentado, pois estava saindo do trono de intercessão. Quando uma pessoa vê no Antigo Testamento o sumo sacerdote saindo do trono de intercessão, onde havia entrado com o sangue do bode, é normal que o visse ensanguentado, porque ele estava realizando a obra de intercessão com sangue, o sangue de um bode. E agora, João vê a Cristo ensanguentado, seu próprio sangue, mas tinha acontecido uma mudança. Já o leão da tribo de Judá, portanto, a mudança tinha se realizado nele, mas agora ia mudar as suas vestimentas mais adiante, e agora se converte em leão da tribo de Judá, com o livro, o abre no céu, e realiza a obra de reclamação, onde ele reclamará tudo o que ele redimiu com seu precioso sangue. Ou seja, cada pessoa que o recebe como Salvador e ele com seu sangue o tem limpado de todo o pecado. Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário, redimiu a terra e o ser humano. Portanto, a terra vai ser reclamada por Cristo.
Assim como cada crente em Cristo vai ser reclamado nesse tempo final. Os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e os que vivemos seremos transformados. Essa é a obra de reclamação, não a sétima etapa, a era da igreja, mas na etapa da era de pedra angular, que é uma era eterna. A primeira vinda de Cristo foi na era da pedra angular do tempo passado. E nele era a pedra angular da igreja sob o antigo pacto. E a pedra foi rejeitada pelos líderes religiosos, os edificadores. Mas o último dia virá, no último dia virá a pedra angular, Cristo em sua segunda vinda, por sua igreja, para a nossa transformação e o arrebatamento ou rapto da igreja, para ir com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. A igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia estará trabalhando baseada nas promessas divinas para o último dia. Portanto, assim como Moisés trabalhou em uma construção de um tabernáculo no deserto, conforme como Deus o mostrou, e instruiu o povo a fazer conforme a vontade de Deus, para que formasse parte do grupo que respaldaria esse trabalho, esse projeto divino. E todos os que estiveram ofertando, estiveram colaborando, estavam realizando uma obra de fé. E Moisés teve a vitória e o povo tiveram o tabernáculo onde Deus mora, onde a glória de Deus entrou e foi manifestada desde depois de ter sido falado ao profeta Moisés. Esse tabernáculo é tipo e figura do templo que está nos céus e também é tipo e figura do templo que o rei Salomão construiu e é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo e também tipo e figura de cada ser humano. Porque o ser humano é um templo para Deus morar nele. Agora, no tempo final, assim como para o tempo de Moisés e o tempo do rei Salomão, quando recebe a ordem de construir o templo para Deus em Jerusalém, o povo também esteve unido com o rei Salomão, colaborando economicamente e com suas mãos também, e iam construir um templo para Deus onde estava o nome de Deus, porque Deus disse que escolheria a cidade onde Ele colocaria o seu nome, para o qual também tinha que estar um templo para Deus, e ali estava o nome de Deus no templo, no lugar santíssimo. Para o último dia, enquanto no cristianismo se realiza um trabalho, uma obra que já está falada, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá a sua parte culminante da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude em uma grande carpa catedral. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nesse projeto divino. Isso é um projeto divino. E o sócio de Deus para todos os projetos divinos é o ser humano.
é através do ser humano que Deus sempre tem operado. Vejam, para o tempo de Moisés, a construção do tabernáculo foi através do trabalho que Moisés e o povo realizou. E também o que pelo rei Salomão, o projeto da construção do templo para Deus, se realizou através do rei Salomão e o povo que se uniu a ele para essa construção. Assim será nesse tempo final, onde o povo assumirá nesse projeto divino, o qual já tem conhecimento, que está prometido, que está profetizado, e que a presença de Deus vai estar se manifestando em toda a sua plenitude. E isso vai ser em uma grande carpa catedral, para Deus se manifestar em toda a sua plenitude. E onde estará se falando o conteúdo do livro selado com 7 selos. Estará se falando as trombetas, ou seja, estará se dando a conhecer as trombetas, o que as trombetas falaram, e também as taças e as pragas contidas nessas taças e derramadas sobre a terra. Portanto, haverá palavra para o povo no cumprimento da grande carpa catedral. E a presença de Deus, a coluna de fogo estará ali, até o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também estará ali. Portanto, o anjo que acompanhava o profeta Moisés e ao povo hebreu, qual libertou da escravidão no Egito, vai estar ali. Ou seja, que vai haver uma presença e manifestação de anjos divinos, anjos de Deus, no cumprimento da grande carpa catedral. Ali se cumprirá a terceira etapa, essa grande manifestação da parte de Deus. Lembrem que a terceira etapa é parte das etapas anteriores. Foi mostrado ao reverendo William Branham em um lugar onde viram muita água, um lago, e onde viu muitos peixes, trutas, que são ricas, e viu peixes pequenos, e também ali estavam peixes muito grandes. E foi visto que ao anjo disse o reverendo William Branham: vou te ensinar a pescar. Lembre que isso tudo, a pesca física é tipo e figura da pesca espiritual, a pesca de almas para o reino de Cristo no mar de nação, povos e línguas. E a primeira etapa tinha que esticar o anzol com a linha, e depois disso, depois de jogar o anzol com a linha, dá um puxão suave, devagar. E os peixes o seguiriam, peixes pequenos. E depois, os peixes grandes, ao ver os peixes pequenos seguindo, viriam também. Lembrem que os peixes grandes, nos rios e no mar, procuram os peixes pequenos para comê-los. E foi dito a ele, e quando teve esses peixes pequenos, essa já era a primeira etapa, e depois, a segunda etapa, quando
já vinham esses peixes pequenos seguindo. Quando visse esses peixes pequenos seguindo van a venir los peces grandes. o anzol, vira os peixes Tú grandes. vas a dar Tu vais puxar, un alón dar um puxão, fuerte. não muito forte. Y entonces E então van a venir virá los peces grandes os al ver a peixes los peces grandes pequeños, porque cuando atrás se dos peixes da el pequenos, porque aloncito, quando dá um puxãozinho, nada más rápido los peces então os pequeños peixes pequenos nadam mais rápido para tomar la carnada. pegar a isca. Y luego, E depois, más adelante, mais adiante, entonces então el corresponde alón más grande o porque puxão va a maior, pescar porque vai pescar los peces grandes. os peixes grandes. Casi nadie va al Quase río, ninguém vai ao a rio un lago, ou a um al lago mar para pescar peces para pequeños. pescar peixes Siempre pequenos, quiere pescar quer sempre pescar peces grandes. peixes grandes. Y entonces, E para la então, tercera etapa, para a terceira etapa, era que iba era que ia pescar pescar los peces grandes, os peixes grandes, peces peixes escogidos. escolhidos. Pero cuando le tocó dar el alón en Mas esa quando correspondeu esse segunda puxão, etapa, nesta segunda etapa, lo dio muy fuerte puxou muito forte y pescó. e pescou. Pero pescó uno de los Mas pececitos pescou os pequeños, peixinhos pequeninos y eran tan pequeños e eram tão que pequenos parecía la carnada que parecia a própria isca que estava no anzol. y luego se enredó E depois se misturou toda a linha de pescar y ya el ángel pues le e o llamó la anjo atención então chamou a atenção dele y le dice, yo te e falou a dije ele: eu te que falei diera un alón que suave. desse um puxão Y suave. entonces E então não fez assim, deu um puxão muito forte y se salió e também del agua el anzuelo, o anzol saiu da água com um pequeno peixe, ou seja, ele puxou forte, saiu com força. todo eso tipo y figura Tudo isso é tipo de e la figura pesca da de pesca almas. de almas. Y ahí E aí se detuvo y entonces parou pasó e então passou a otra visión. a outra visão La tercera etapa ahí e teve essa etapa no aí. fue cumplida, Depois essa etapa aí não foi cumprida, pasado a otra visión, foi passada a outra visão, donde onde también também sucede acontece a mesma coisa quando ele está com um sapatinho de bebê e coloca ali, no sé cómo le llaman acá, eu não sei como chamam aqui, o cordão, para por el colocar agujero ali del zapatito, pelo ilhós do sapatinho e toma la parte pega a parte que no entra, que não entra. y el ángel le dice, E o anjo disse: lo tienes mal el hilo. tá mal colocado. Entonces, mira el E otro então lado, ele olha y do outro entonces el lado, otro lado e então o outro tenía lado algo de metal, tinha algo de metal, que metálico, pudiera para que pudesse entrar. todo eso Tudo isso fue tipo y figura foi tipo e figura de las cosas das coisas que sucedieron que aconteceram en su ministerio, em seu ministério, tratando de enseñar cosas sobrenaturales, tentando ensinar coisas sobrenaturais a crianças, a bebês da sétima era, da era pentecostal, e causou muitas imitações. Muitos imitando ele, então colocavam seu olhar naquelas outras pessoas, ao invés de permanecer olhando a manifestação do Espírito Santo através do reverendo William Branham. Depois subiu a uma dimensão mais alta e foi jogado a uma grande carpa catedral. E ali viu tudo o que estava acontecendo. Não era sua, porque essa capa estava em operação. Esta capa estava se realizando atividades e chamamento ao altar, pregação e chamamento ao altar, e todas estas coisas. E viu
carpa que era uma catedral carpa catedral, y vio muchas e viu outras pessoas, chamamento ao altar, e depois viu que fizeram uma fila de oração orar por los enfermos. para orar pelos Y enfermos. un cuartito pequeño. E viu um quartinho pequeno, Y en el cuartito, e no quartinho, pessoas allí frente ali à frente que estaban a cargo que estavam encarregados de las personas de receber as pessoas traídas que eram trazidas orar por para ellas, orar por elas y entraban e entravam por una puerta por uma ese porta cuartito pequeño, a esse quartinho y pequeno salían por la otra puerta, e saíam pela outra porta dando testimonio testificando que habían sido sanados. de que tinham sido curadas. Pero cuando se les preguntaba, Mas quando perguntava a eles o que aconteceu, como aconteceu, eles diziam, não sei como aconteceu, mas aconteceu. y entonces E então el reverendo William o reverendo William Branham pergunta ¿por qué en ese lugar, en que ese nesse cuartito lugar, pequeño, nesse quartinho pequeno, le fue dicho, foi feito, no dijo el Señor, cuando oras, não disse o Senhor seas, quando orares, não sejas como os hipócritas, o sea, que oran ou seja, que oram em alta voz e para que todo mundo os vejam e dizem e pensem que são pessoas espirituais, sino entra en tu cámara secreta, mas entra em tua câmara secreta, ora o teu Pai que te vê en secreto, em secreto, y tu Padre e o teu Pai celestial celestial te recompensará em público. donde se cumple Veja onde se cumpre plenamente esas palabras, essas palavras de Cristo, porque porque son são palavras palavras que se cumplen en individuos, que se cuando cumprem oran em sus indivíduos hogares, quando oram em seus lares e também nesse programa divino de Cristo con de su Cristo iglesia. com a sua igreja. Portanto, ese lugarcito va a Portanto, ser este lugarzinho vai una ser cámara secreta uma câmara secreta para aquele que corresponda a orar naquele lugar, e Cristo vai recompensar ele publicamente y saldrán dando testimonio e sairão dando testemunho la bendición da que han bênção recibido, que receberam, la sanidad de su a cuerpo, cura do seu corpo, y e le fue dicho, eso será. foi dito, isso vai ser a terceira etapa. Por lo tanto, el ángel Portanto, o anjo que lo acompañaba que o acompanhava y la columna de fuego e a van a coluna de estar fogo estarão desse cuartito dentro pequeño desse también. quartinho pequeno também. Por lo tanto, habrá una carpa catedral, Portanto, agora na capa catedral, onde estará cuartito pequeño, um quartinho y pequeno donde estará la e onde presencia estará a del Señor. presença do Senhor. Y eso será en medio E de isso la vai iglesia ser del no Señor meio da Jesucristo, igreja en do la Senhor edad Jesus que Cristo, corresponde na era que a nuestro corresponde ao tiempo, nosso tempo, que es la edad que é a de la era piedra angular. da pedra angular. Não pode ser para a Não pode ser para a sétima era da igreja, a sétima era que corresponde à era pentecostal, porque essa era já passou. O mensageiro dela já terminou o seu trabalho, portanto, vem outra etapa no programa divino, onde vai se cumprir a terceira etapa e onde os grandes peixes vão ser pescados. Vai ser uma grande manifestação a que Deus vai realizar no cumprimento dessa visão da carpa. Portanto, haverão pessoas de fé que estarão crendo nessas promessas divinas e não apenas crendo, mas trabalhando para fazê-la uma realidade. Porque a fé sem obras é morta. Portanto, haverão pessoas que dirão, eu creio na visão da capa, mas se não faz nada, não serve de nada dizer que crê. Terão pessoas que dirão, eu creio e trabalho para que se faça a realidade a promessa da visão da capa. Portanto, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. O que estás fazendo, que eu vou te mostrar minha fé pelas obras e o trabalho que eu estou fazendo em prol do cumprimento dessa visão da carpa. Assim vai concluir
la iglesia del Señor a igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, para luego ir con para Cristo depois a la ir com cena Cristo à de las ceia bodas das del Cordero. bodas do Cordeiro. Dios va a estremecer este mundo Ele diz que vai estremecer esse mundo con la tercera etapa, com a terceira etapa, con su presencia en medio com a de su sua iglesia, presença no meio da sua igreja, cumpliendo cumprindo esa etapa essa etapa que está prometida e que se manifestará quando venha uma abertura para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas a perseguição completa virá na grande tribulação, portanto, no tempo da apertura, virá a manifestação plena do Senhor e a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos, e depois, um dia mais, vamos ficar um tempo aqui na terra, estreando esse corpo, e vamos ver que ele vai funcionar muito bem, esse corpo novo, até o grau que irão com Jesus Cristo, como Jesus Cristo que subiu ao céu e foi à casa do Pai Celestial. Faz 2000 anos atrás ele foi e subiu, foi à casa do Pai Celestial e está lá. E agora corresponde a nós irmos à casa do Pai Celestial, para o qual necessitamos um novo corpo interdimensional. Um corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo com vida eterna, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a festa, a recepção das bodas de Cristo com a sua igreja, das bodas de Cristo com a sua igreja. E Cristo poderá dizer, ao salvar-nos, isso é carne, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Essa mão é uma mão glorificada como a minha. E assim é todo o teu corpo, corpo glorificado como o meu corpo glorificado que Cristo nos dará. Assim será para todos nós. Seremos iguais a Ele, a imagem e semelhança de Cristo, pelo qual trabalhemos no projeto divino da grande carpa catedral. E que Deus lhes abençoe e lhes guarde e os use grandemente nesse projeto divino. Lembre que é uma promessa, e essa promessa, essa visão, breve será uma visão feita realidade. E nós poderemos então dizer, eu trabalhei nesse projeto divino. Quem não trabalhou vai poder dizer, tão bonito esse templo, esta grande carpa catedral. E eu não trabalhei, mas eu não trabalhei nela. Se eu soubesse que seria tão gloriosa, eu teria trabalhado. É que tem que ser por fé, crendo. E quem não creu, e quem não crê, pois não trabalha, não coopera, não opera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, continuem trabalhando no projeto divino da grande carpa catedral e que Deus lhes abençoe, lhes prospere, lhes use grandemente em sua obra nesse tempo final. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. E agora estaremos dando um grande empurrão para que o mais breve possível se faça realidade esse projeto da grande carpa catedral. Deixo ao missionário Miguel Bermude Marim conosco, novamente, para que, assim, conclua a nossa parte nessa noite e vocês possam ir a seus lares felizes, agradecidos a Deus por estarem nesta noite
desfrutando das bênçãos de Deus, e também nós possamos ir de retorno, de volta ao lugar onde vamos, e também terminar ali de aprontar as malas, porque amanhã também temos que viajar. Mas que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.